Na atualidade, cada vez mais pessoas apresentam alterações dos padrões de sono, seja porque dormem menos de 7 horas, ou porque têm dificuldades a adormecer, ou ainda porque acordam cansados no dia seguinte. Algo que muitas destas pessoas têm em comum é a utilização do telemóvel ou de outros dispositivos eletrónicos mesmo antes de ir dormir. Hoje na Descoberta do Corpo Humano vamos perceber como é que utilizar o telemóvel logo antes de ir dormir pode arruinar o teu sono e que está a afetar a vida de muitas pessoas. Antes de mais, se és novo aqui no canal, o meu nome é Alexandre e seja muito bem-vindo à Descoberta do Corpo Humano. Mas antes de falarmos como é que o telemóvel afeta o nosso sono, temos de nos perguntar para que é que serve o sono. Já temos um vídeo aqui no canal que fala sobre tudo o que acontece durante o sono e porque é que dormimos, mas em resumo, o sono é uma fase muito importante do nosso dia, no qual o nosso cérebro remove toxinas que se acumulam ao longo do dia resultante do trabalho dos neurónios cerebrais. Também existe a consolidação das nossas memórias durante o dia, o fortalecimento da comunicação entre os neurónios, mas não é só no cérebro que acontecem coisas maravilhosas. Os nossos músculos, ossos e outros tecidos também se recuperam no sono e por isso ele ser fundamental. E além disto tudo, o sono é fundamental para um bom sistema imunitário, que por sua vez nos vai prevenir desenvolver doenças. Portanto, percebemos que o sono é algo imprescindível. Vamos então perceber como é que o uso do telemóvel ou outros dispositivos eletrónicos à noite pode afetar de forma significativa o nosso sono e, por sua vez, os nossos tecidos não vão recuperar tão bem, o nosso cérebro não vai ser tão bem limpo, o nosso sistema imunitário não vai estar tão bem e, por isso, podemos desenvolver doença. Nestes últimos anos, têm sido realizados vários estudos para tentar compreender se a utilização do telemóvel ou de outros dispositivos eletrónicos, mesmo antes de dormir, poderia de facto afetar significativamente o nosso sono. E a verdade é que alguns estudos robustos, já publicados, têm de facto demonstrado uma associação entre a utilização destes dispositivos logo antes de dormir e déficits de sono, seja na duração, na qualidade ou até mesmo nas funções cognitivas do dia seguinte. Por exemplo, este estudo publicado em 2016 no jornal JAMA verificou uma associação significativa entre a utilização do telemóvel logo antes de dormir em crianças e adolescentes com a diminuição da duração total do sono, a diminuição da qualidade do sono e ainda um aumento de sonolência no dia seguinte. E algo super interessante reportado neste estudo é que a mera presença do telemóvel no quarto, mesmo sem a sua utilização, foi associado a um aumento do risco de problemas do sono. Ou seja, parece que nem usar o nosso telemóvel, mas ele estar no nosso ambiente onde dormimos, pode afetar de facto a qualidade do nosso sono. Uma outra revisão sistemática de 2022 também obteve resultados semelhantes ao estudo anterior, no qual verificou-se que a utilização de telemóvel e outros dispositivos eletrónicos antes de ir dormir alterava significativamente a qualidade e a duração total do sono. Mas neste caso, a população foi adultos até aos 25 anos e adolescentes a partir dos 16 anos de idade. Mas agora que nós já sabemos que de facto existe uma associação entre a utilização do telemóvel mesmo antes de dormir e a diminuição da qualidade do sono, podemos perguntar-nos, mas afinal, porquê é que isto ocorre? Como é que o telemóvel impacta o nosso sono? E os cientistas já colocaram várias hipóteses. Neste vídeo vamos falar de 3 hipóteses principais, que provavelmente estão todas interligadas. Hipótese número 1. Alteração do ritmo circadiano. O sono é um processo fisiológico controlado pelo nosso ritmo circadiano e o nosso mestre que regula o nosso relógio biológico chama-se o núcleo supraquiasmático do hipotálamo. Não se assustem com este nome. E basicamente esta parte do hipotálamo vai ser o grande mestre que regula quando é que certas hormonas têm de ser libertadas, como é que a nossa temperatura corporal varia ao longo do dia, portanto ele vai ser muito importante para controlar tudo o que acontece no nosso corpo. Só que o nosso núcleo supraquiasmático do hipotálamo, ele regula-se principalmente através da luz, que é o principal indicador que nos permite saber se é de dia ou de noite. Mas como esta parte do hipotálamo fica dentro do nosso crânio, logo ele não recebe luz nenhuma, ele vai basear-se na informação que chega à retina do nosso olho sobre a luz ambiente que nós estamos aqui a ver. Ele vai receber essa informação e isso vai permitir ele entender se é de dia
ou de noite. E o que é que isto vai ter tudo a ver com o telemóvel? Basicamente, quando é de dia e a informação luminosa é intensa, o nosso núcleo supraquiasmático do hipotálamo vai inibir a produção de melatonina na glândula pineal. E a melatonina é esta hormona super fundamental que, quando os seus níveis começam a aumentar no sangue, vai nos preparando para entrar no sono. Ora, quando está a luz, nós temos de estar despertos durante o dia, por isso a melatonina está baixinha. Mas quando começa a ficar cada vez mais de noite e o nosso núcleo supraquiasmático começa a receber cada vez menos luz do ambiente, ele vai então perceber, ok, está de noite, temos de começar a preparar o sono. Ele vai dizer à nossa glândula pineal para começar a produzir cada vez mais melatonina. E este aumento da melatonina na nossa concentração sanguínea vai ajudar a induzir o nosso sono. E o telemóvel, como ele emite luz artificial, até do espectro azul, já devem ter ouvido falar da luz azul, ele vai inibir esta produção de melatonina. Ou seja, vai dizer ao nosso núcleo supraquiasmático, calma, ainda não é assim tão de noite. E a nossa melatonina não vai ser produzida como deveria ser, caso não houvesse telemóvel e estivesse tudo escuro, como foi aquilo que aconteceu na história da humanidade antes da luz artificial. Assim, a utilização do telemóvel vai desorganizar o nosso ritmo biológico, o núcleo supraquiasmático não vai estar a receber informação que devíamos estar a dormir, mas sim aquela luz que estamos a receber do telemóvel vai dizer ok, ainda estamos alerta. Isso vai fazer com que nós fiquemos acordados até mais tarde, pois aquela produção de melatonina não vai ser tão grande como deveria e assim vamos acabar por nos deitar mais tarde, só que geralmente os nossos horários de acordar são fixos porque temos as nossas obrigações, seja ir para a escola, ir trabalhar e assim vamos acabar por dormir menos e menos de 7 horas de sono é algo que o nosso cérebro não gosta e não é possível em menos de 7 horas conseguir limpar todas aquelas toxinas que se acumulam ao longo do dia. Hipótese número 2. Ir dormir mais tarde. Provavelmente já perceberam que quando agarram no telemóvel vão estar nele por longos períodos de tempo. E assim a utilização do telemóvel logo antes de dormir pode fazer com que nos iremos deitar mais tarde. E assim a duração total do sono vai ser menor do que aquilo que seria suposto, já que os horários de acordar geralmente são fixos. E por isso, dormir menos de 7 horas por noite vai fazer com que o nosso cérebro não consiga ser limpo de forma efetiva. Já que existem umas células muito importantes, que são as células da glia, que são aquelas que suportam os nossos neurónios, que quando nós vamos dormir, elas vão limpar todos aqueles produtos metabólicos que se acumularam ao longo do nosso dia. E quando estes produtos não são limpos, pode aumentar o risco para desenvolver doenças como, por exemplo, doença de Alzheimer, que vai provocar perda de memória. E além disso, as nossas memórias também não vão ser tão bem consolidadas. Por exemplo, se és estudante, tenta dormir às 7 horas, porque se queres relembrar aquilo que estudaste, é fundamental o sono, porque é aí onde aquilo que tu estudaste vai ser consolidado. E a última hipótese é a estimulação psicológica devido ao conteúdo que consumimos. Muitas vezes há quem goste de ver filmes de terror à noite, isso vai deixar o nosso cérebro super tenso e super a processar tudo aquilo que estamos a ver, não conferindo aquele relaxamento fundamental para iniciar o sono. Também existe um estudo que demonstrou que uma das atividades que nos deixa mais alerta à noite é trocar mensagens com outras pessoas. Se gostas de conversar com os teus amigos, especialmente à noite, isto é muito comum na nossa adolescência, esta é uma das atividades que nos faz ficar mais atentos, mais focados e concentrados naquilo que estamos a escrever e a receber do outro e por isso não vamos atingir aquele estado de relaxamento essencial para que o nosso cérebro consiga entrar e rodar a chave para o modo de ir dormir. E por fim, averiguamos que existe de facto uma associação significativa entre a utilização do telemóvel ou outros dispositivos eletrónicos antes de ir dormir e a qualidade, duração total do sono e até mesmo no aumento de sonolência no dia seguinte. Para colmatar esta situação, existem algumas coisas que podes fazer, como por exemplo, não utilizar o telemóvel pelo menos 1 hora antes de ires dormir. Troca esta atividade por outras, como por exemplo, ler um livro, conversar com o teu parceiro ou parceira, fazer os teus alongamentos caso faças exercício ou simplesmente relaxar e preparar-te para uma noite reparadora e tranquila.
Se gostaste deste vídeo, deixa o like, se ainda não és inscrito aqui no canal, subscreve porque isso ajuda muito o canal e motiva-me a produzir novo conteúdo. E também podes deixar aqui nos comentários se de facto o telemóvel está a atrapalhar o teu sono ou não. Vemo-nos na próxima descoberta do corpo humano e até à próxima!